sim, todos eles já se encontram falecidos, mas são membros, né? São pessoas que passaram pelo Instituto. E isso aqui, essas cadeiras eram... Aí um detalhe, esse espaço no qual nos encontramos é o auditório. Ele serve para realização de palestras. Antes da pandemia, agora não, né? Porque com a pandemia o Instituto, vocês puderam observar, a maioria dos sócios são pessoas idosas, então eles ainda estão com certo receio, né, devido à pandemia. Mas antes da pandemia, mensalmente o Instituto realizava palestras, conferia palestras. Mas São antigo, diversos mas temas da antigo história, aqui geografia. Desse lado, começa aqui, né, com Tomás Pompeu, depois Manuel Albuquerque, perguntar para esteja mais. Aí vem lá, tem até um padre, isso, né? Esses são os... São os sócios, né? Isso, Todos falecidos já, né? todos falecidos. Sim. Caramba. A edificação original. Pois um detalhe, este lar no qual nos encontramos, ele foi construído posteriormente à inauguração do prédio. Esse imóvel, ele data de 1920 e ele foi construído inicialmente para ter uma finalidade de residência do senhor Jeremias Arruda. Era um empresário aqui de Fortaleza, embora ele tenha nascido em Baturité, mas veio para Fortaleza e conseguiu amealhar certa fortuna, né, assim, uma quantia, e construiu esse palacete. Mas por questões de dívidas junto ao banco, na verdade até tem um conflito que foi resolvido de forma judicial. Ele perde a casa, mas depois consegue reaver o imóvel. Mas aí depois ele se muda para o Rio de Janeiro e se desfaz do bem. Aí quando é na década de 60, o Instituto sai da sua antiga sede, que ficava ali perto da Faculdade de Economia, ali na Avenida da Universidade, sai de lá e vem para cá, né? Ele adquirir esse imóvel. Aqui a gente tem a galeria de presidentes da Primeira República. Esse daqui é o Epitácio Pessoa, que foi ele foi presidente entre 1819 e 1922. É o primeiro presidente que dentro dessa... Não, ele não foi o primeiro presidente desse período, né, que é chamada Primeira República. O primeiro foi o Marechal Deodoro. Exato, mas ele estava durante a inauguração do Instituto. Não, também não. É porque a instituição, ela possui uma galeria de presidente da Primeira República, como a gente vai poder observar. Certo. Dessa galeria, os quadros maiores, mais destacados, são deles dois: Epitácio Pessoa e Delfim Moreira. Encontra aqui desse lado direito. Aí um detalhe também curioso é referente a esses painéis que vocês observam. Eles são oriundos da celebração do bicentenário. Eu vou deixar vocês à vontade para dar uma conferida, tanto nesses painéis verticais, como também ali nos expositores horizontais, nos quais há jornais, medalhas referentes a esse período, né? Um período importante da história brasileira. É a dependência, né? Eu tô vendo. A independência, né? Do Brasil. 1822 a 2022. Marcou 200 anos, não foi? Isso, ano passado, comemorou os 200 anos da independência. Dom Pedro I, grito do Ipiranga. Tá, isso aqui, essas coisas são, eu já, não é tão novidade, esse aqui, essas partes, né, a gente conhece da independência. História.
Deixa eu só ver aqui, não. Aí já nesse corredor, José de Alencar. José de Alencar. Ali é mármore, não Não é gesso. é? É. Já nesse corredor a gente observa Caraca, tem moeda aqui. que abriram Tem as moedas, mano. o acervo bibliográfico do Instituto. A instituição tem esse propósito de difundir, pesquisar a história. Ela, ao longo da sua trajetória, ela foi reunindo livros, documentos, muitos desses materiais inéditos, só a instituição, né, detém guarda dela. Então aqui a gente vê essa pequena amostra, porque a grande parte desse acervo bibliográfico ele se encontra naquele outro prédio no qual nos encontrávamos. Né? Lá que se encontra o grosso do acervo. Quem vai pesquisar vai lá, né? Isso. E outro detalhe também muito importante são que todas essas obras elas se encontram disponíveis para pesquisa, né? Estão todas catalogadas. Por exemplo, se eu fosse pesquisar os mapas, Pronto, o Instituto também tem um acervo de mapas, ele se encontra catalogado. Aí a gente só pede o mapa, né? A gente precisa fazer a localização desses mapas, consultar na relação. Então a gente só pede que entre em contato conosco com certa antecedência para que a gente mapa se da organize. cidade de Fortaleza. Isso, do século passado, mapa do Ceará. A gente tem todos esses mapas. Nossa, legal. Vou pedir que vocês me acompanhem aqui para a gente também ver a coleção de minerais que eu falei para vocês. Os minérios, né? Câmara dos Deputados. É só mais livro de direito, até de tudo, de finanças também. Um ponto a ser destacado é que esse acervo ele é cativo, só é feita a consulta dele aqui no Instituto, não é permitido empréstimo. Inclusive os que estão lá atrás. Isso, de todo o acervo. De todo o acervo. Porque muitos deles são livros já raros, livros antigos, então o Instituto não tem essa, né, não é facultada essa opção de empréstimo. E aqui Na sala museu, aqui é engraçado. as estantes abriram, né, fósseis aqui da região do Cariri, também utensílios indígenas da tribo dos Tremembés, da região de Uruburetama. E essa coleção ela pertenceu ao Dias da Rocha, ele doou ao Instituto. Quem foi? Nossa. Desculpe. Dias da Rocha ele foi sócio do Instituto, foi professor. Desculpe. A coleção até razoável, pois é. É bola, né? Bola. Nossa. O único que trabalha com essa área. Eu conheço um pouco essa área. Dentro da geologia, a especialidade do professor qual é? É mais econômico. Eu trabalhei na realidade. Cara, essas pedrinhas são muito legais. São ricas. Quartzo. Fato também curioso da edificação, esse piso aqui da parte de cima, assim como
como o teto ele é inteiramente original, data do período que foi construído. Porque assim, ocorreram algumas modificações ao longo da história do palacete, né, do imóvel. Já que, após o dono se desfazer, vender o imóvel para o Estado ocupou a edificação com algumas instituições. Por exemplo, aqui funcionou colégio, delegacia, inclusive a própria sede da prefeitura teve um período que ela funcionou aqui nesse prédio. Então, com isso, algumas modificações foram feitas no prédio, mas o piso manteve-se original e o teto também. Inclusive, ó, eu chamo vocês aqui para esse lado, que vocês possam ver a inscrição aqui das iniciais do primeiro proprietário. A letra J e a letra A. Bastante bonito. E o ano em que a casa foi construída, 1920. Legal, né? JE, fica mesmo. De Jeremias Arruda, primeiro proprietário do imóvel. Isso aí está desde 1920 aí? Ou seja, Original. Original, né? Nunca foi. Em 2020 o palacete ele fez 100 anos construído. Interessante. Feitas para durar, né? Isso, né? Antigamente as obras tinham, né, assim, pela robustez dela, a qualidade, há bastante esse propósito da longevidade. Exato. Hoje tem esse negócio de prazo de validade, né? É muito comum hoje a gente falar isso aí, né? Mas aqui, olha o tamanho dessas Mas coisas. é muito interessante também essa questão, vários visitantes levantam esse ponto, mas eu acho legal, por isso a vinda dos museus, assim, para a gente visitar museu, eu acho muito bacana. Porque a gente vem do passado, né, se for um museu de história, mas a gente consegue refletir sobre o nosso presente. Se a gente para pensar que antigamente as casas, até mesmo a produção de casas, ela atendia uma outra lógica, né, que não era a lógica de consumo que a gente fala, que a gente percebe hoje, né? Hoje em dia esse consumo desenfreado, então as coisas elas têm que ser produzidas com um certo prazo de validade, que é chamada obsolescência programada, porque precisa estar alimentando, né, a venda, o consumo pela população. São